Olá, primeiro ano. Sou Arivan Sampaio, sou professor de física e hoje nós vamos resolver as questões 2, 3 e 6 passadas na última aula, que estão lá na página 42 e 43 do assunto movimento retilíneo uniformemente variado. Muito bem. E lembra a todos que nós estamos aqui gravando em casa, então por favor ignorem qualquer ruído. Sempre que possível vou dar um pause no vídeo. Também tentarei fazer um vídeo curto e bem objetivo. Ok? Então vamos lá resolver a questão. Nós já temos a questão 2 na tela. Então vamos resolvê-la, né? A questão diz o seguinte: suponha que durante um teste um automóvel acelere de 0 a 108 km por hora em 12 segundos e que em seguida desacelere uniformemente de 108 a 0 km por hora em 8 segundos. Ou seja, que demore 4 segundos a menos para parar do que para acelerar, considerando o mesmo valor de variação de velocidade. Em relação a esse automóvel, responda. Letra A. Em qual trecho, quando aumenta ou quando diminui a velocidade, o automóvel desenvolve maior valor de aceleração? Muito bem, pessoal. Então aqui o que nós temos é um movimento dividido em duas partes. No primeiro momento, o carro vai de 0 a 108 km por hora. Ele está acelerando, aumentando a sua velocidade, né, aceleração positiva. E no segundo momento ele vai desacelerar de 108 km por hora a 0 km por hora, levando 8 segundos para isso, tá bom? Então, no primeiro momento, vamos colocar o status da questão aqui. No primeiro momento, o carro tem uma velocidade inicial de 0 km por hora. E uma velocidade final igual a 108 km por hora. Ok? Ele levou quantos segundos para ir de 0 a 108 km por hora? Isso, 12 segundos. Então a variação de tempo para ele atingir essa velocidade é 12 segundos. E aqui nós já percebemos temos uma estranheza, né? Nós temos a velocidade em quilômetros por hora, mas o tempo não está em horas, está em segundos, né? É conveniente a gente transformar em quilômetros por hora em metros por segundo. Bom, se eu desenvolver isso como está, não há problema, mas é sempre que possível a gente converte em metros por segundo, né? Se vocês desenvolver esse valor em quilômetros por hora, não dá erro, não tem problema. Bom, então 108, vamos fazer aqui embaixo. 108 quilômetros por hora para converter em metros por segundo. Como é que nós fazemos isso, pessoal? Nós dividimos por 3,6. Vamos dividir aqui. Isso aqui é outra coisa. Vamos dividir aí. 108 dividido para 3,6, então isso é exatamente 30, ou seja, 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo, né? Então isso aqui, ó, igual 30 metros por segundos. Liberar esse espaço. Muito bem. E em um segundo momento, o que é que nós temos? Veja bem,
Em seguida, ele desacelera, ele estava em 108. Ele vai desacelerar uniformemente, né, de 108 até 0 km por hora, levando para isso 12 segundos. Então vamos colocar esses dados aqui. Agora a sua velocidade inicial é o 108. Nós já sabemos, não vamos colocar 108, né? 108 km por hora, vamos trabalhar com 30 metros por segundo. E a velocidade final é igual a 0 metros por segundo. Levou quanto tempo para ir de 30 metros por segundo a 0 metros por segundo? A questão diz que levou agora 8 segundos. Para isso, o intervalo de tempo é 8 segundos. Muito bem. Então, é só calcular agora a aceleração em cada momento desse, 1 e 2, e ver qual é maior. Quando ele vai de 0 a 108 km por hora, ou quando ele vai de 30, ou melhor, vamos trabalhar com metros por segundo, né? Vamos ver qual é a aceleração maior, quando ele vai de 0 a 30 metros por segundo, ou quando ele vai de 30 metros por segundo a 0 metros por segundo. Sabemos que calculamos a aceleração média pegando a variação de velocidade e dividindo pela variação de tempo. Nós podemos abrir essa expressão para velocidade final menos velocidade inicial, e o intervalo de tempo nós escrevemos como tempo final menos tempo inicial. Às vezes é interessante escrever dessa forma. A aceleração média é igual a velocidade final no primeiro momento é 30 metros por segundo, menos da fórmula a velocidade inicial 0 metros por segundo, tá? Velocidade final, velocidade inicial. Isso está dividido por esse intervalo de tempo, 12 segundos. Trinta dividido para 12 dá o que? Vamos ver aqui. Divide isso para 12 igual 2,5. 2,5 o quê? A aceleração média é 2,5. A velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundos, né? Então, aceleração metros por segundo ao quadrado. Já vimos isso em outra aula. E a aceleração no segundo momento, percebam que a aceleração nesse primeiro momento é positiva. Isso é esperado, já que a velocidade está aumentando, né? De 0 a 108 a velocidade aumenta, portanto a aceleração é positiva. No segundo momento, como a velocidade está diminuindo de 30 até 0, então nós esperamos encontrar um valor negativo. Tá? Então vamos lá. A aceleração média é igual à variação de velocidade pela variação de tempo. A aceleração média é igual. Veja só, a variação de velocidade é a velocidade final, que é 0, menos velocidade inicial, que é 30. Então vamos escrever isso aqui. Velocidade final é 0, menos velocidade inicial, que é 30 metros por segundo. E o tempo, 8 segundos. Então essa aceleração média nesse segundo momento é menos 30 dividido para 8, que é igual 30 para 8. 30 divide para 8, 3,75. Então, nesse segundo momento, a aceleração média é 3,75 metros por segundo ao quadrado. Então, a pergunta da letra A é: em qual trecho, quando aumenta ou quando diminui a velocidade, o automóvel desenvolve maior aceleração? Desculpa, pessoal,
Lembra? Aqui a divisão menos com mais dá menos, né? Então aqui nós encontramos um valor de aceleração negativo, como esperado. Então, no primeiro ou no segundo momento a aceleração é maior? É no segundo momento. No segundo momento, nós temos uma maior variação de velocidade, uma maior aceleração. Professor, mas como assim? 2,5 é maior do que menos 3,5. Afinal, esse número é negativo, né? Bom, mas quando nós estamos comparando a aceleração, nós estamos interessados no quanto ela muda a velocidade, né? E nesse segundo momento é o que nós temos o maior valor da aceleração. O que eu estou dizendo com isso, ou melhor, nesse segundo momento é que nós temos uma aceleração que mais altera a velocidade. Ela altera em 3,75 metros por segundo a cada segundo. Essa aqui altera apenas 2,5 metros por segundo, ok? Isso aqui altera 3,75 metros por segundo a cada segundo. Lembre-se que a aceleração ela mede o quanto a velocidade varia, quanto ela se altera, aumentando ou diminuindo, tá bom? E quando nós comparamos, uma forma bem mais precisa de comparar isso, essas acelerações, é falar em módulo da aceleração. O que é um módulo de um valor, né? O que é um módulo? Vou colocar o número mesmo. O módulo de um número é ele positivo, tá bom? O módulo de 2 é o próprio 2, pois já é positivo. Então, o módulo de um número é o valor positivo, né? O módulo de um número é sempre positivo, tá bom? Então, se nós estamos comparando aqui as acelerações, qual delas é maior, nós devemos pensar no módulo delas, tá? Ou seja, 2,5 ou 3,75. 3,75 é a maior aceleração, ok? Então essa é a resposta da letra A. No segundo trecho, o automóvel desenvolve maior aceleração, tá bom? Vamos para a letra B. Muito bem. A letra B é perguntado quantos metros a mais o automóvel percorrerá na etapa em que aumentar a velocidade em relação à etapa em que estiver freando. Quantos metros a mais o automóvel percorrerá na etapa em que aumentar a velocidade em relação à etapa em que estiver freando? Essa pergunta faz sentido, pessoal, porque barulho. Para resolver essa questão, pessoal, antecipei aqui alguns dados para facilitar, tá? Então, no primeiro momento de 0, lembra, 108 km por hora é os 30 metros por segundo, tá bom? Então, no primeiro momento, ele vai de 0 a 30 metros por segundo. Em qual intervalo de tempo? De 0 até 12 segundos. Levou 12 segundos, ok? E no segundo momento, quando ele vai lá da velocidade de 30 metros por segundo até 0, ele leva quanto tempo para ir de 30 a 0? Ele leva 8 segundos. Então nós consideramos o tempo inicial 0, tempo final 8 segundos. Intervalo de tempo 8 segundos. Tá bom? Então, é uma forma de nós resolvermos esse problema. Não é o único. Existe fórmula, ou melhor, existe equação para resolver esse problema, mas nesse momento nós vamos a próxima aula será sobre essas equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas nós vamos aqui uma estratégia usando gráficos, né? E veremos melhor gráficos ainda nas próximas aulas. Nós vamos plotar o gráfico de acordo com essas informações que nós temos aqui, tá? E nesse segundo momento também. E daí nós vamos pegar uma propriedade importante
que envolve gráficos, tá bom? Qual é essa propriedade importante? Deixa eu escrever aqui. A letra A, ele quer exatamente o que? Em qual desculpa, a letra B é quantos metros, né? Quantos metros? Então, nós estamos calculando uma variação de espaço. Quantos metros a mais o automóvel vai percorrer na etapa em que aumentar a velocidade em relação à etapa em que estiver freando. A etapa em que ele aumenta a velocidade, como nós sabemos, é esse primeiro momento, né? Vamos calcular. Essa relação importante é essa aqui, pessoal. Essa variação de espaço, esse espaço percorrido, vamos chamar aqui de um ΔS, ele é numericamente igual à área sob o gráfico que nós vamos construir agora. Nós representamos numericamente igual com sinal de igual com sinal de igual e um N em cima, tá? Esse símbolo quer dizer numericamente igual, tá bom? Duas coisas é a mesma coisa, pessoal? Não é. Por quê? Porque variação de espaço, a variação de espaço é um comprimento, é uma distância, né? Se mede em metros. É uma grandeza linear, variação de espaço. E área, não. A área é uma grandeza em duas dimensões, não é uma grandeza linear, é uma outra grandeza, né? A grandeza espaço se mede em metros, a grandeza área se mede em metros quadrados. São unidades de medidas diferentes. Então não são iguais, são numericamente igual. Por exemplo, duas coisas numericamente igual, por exemplo, o comprimento do meu pé e o tamanho de um arquivo de um vídeo, por exemplo, o arquivo do tipo vídeo. Bom, meu pé tem, não sei, nem sei quanto tem, 30 centímetros, não sei. Meu pé tem 30 centímetros e um arquivo tem 30 megabytes. São numericamente iguais. 30 centímetros, 30 megabytes. São numericamente iguais, mas não são não é a mesma coisa, entendeu? Então, a variação, inclusive deixa eu anotar isso aqui. Muito bem. Então é isso. Vamos fazer o gráfico e então ver do que nós estamos falando melhor, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos o eixo horizontal dos tempos, medida em segundos, e o eixo vertical da velocidade em metros por segundo. Então, quando o tempo é zero, a velocidade é a velocidade inicial, né? É 0 metros por segundo. Então, nós temos um ponto aqui. Quando t é zero, a velocidade é zero. Quando o tempo é 12 segundos, aqui, 12 segundos, a velocidade é 30 metros por segundo. Então, nós temos esse ponto. E aqui está o gráfico. A velocidade ela aumenta uniformemente, portanto, esperado uma reta, né? É isso aí. Pronto, aqui está o gráfico que representa o movimento da velocidade em relação ao tempo desse automóvel nesse intervalo de tempo, ok? O que é a área sobre o gráfico que eu falei agora há pouco? Aqui está o gráfico. A área sobre o gráfico é essa área aqui, tá? Limitada por essa região aqui, ó, o eixo dos tempos, né? Essa limitante aqui do tempo máximo e limitado superiormente pelo próprio gráfico. Então essa é a área que nós vamos calcular. Ok? Como se calcula essa área? Bom, é um triângulo, né?
Como se calcula a área de um triângulo? A área da base vezes a altura sobre 2. Eu posso dizer que isso aqui é a base, chamar isso aqui de base. Posso chamar isso aqui de altura H. A base vale 12 e a altura vale 30. Só um minuto. Isso aqui eu chamei de base e tem 12 unidades. Isso é a altura do triângulo e tem 30 unidades. Então, calculando essa área aí, ela é igual. Vou escrever inclusive a fórmula do cálculo da área de um triângulo. A base vezes a altura sobre 2. Tá? A base é 12, a altura é 30, está dividido por 2 da fórmula. Então, essa variação de espaço é igual a... Bom, veja só, 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 30, 180. 180 o que, pessoal? A variação de espaço. O espaço se dá aqui em metros. E tentar ser um pouco mais rápido aqui nesse segundo momento. Vamos lá. Quando o tempo é 0, a velocidade é 30. Então está aqui. Quando o tempo é 0, a velocidade é 30. Aqui. Tempo 0, velocidade 30. Esse é o ponto. Quando o tempo é 8 segundos, então mais ou menos aqui. Eu não estou preocupado com escala aqui, pessoal. Inclusive não é preciso. Quando o tempo é 8 segundos, qual é a sua velocidade? Quando o tempo é 8 segundos, nós sabemos que é quando o carro para, né? Velocidade 0. Tempo 8, velocidade 0. Esse aqui é o ponto. Então, traçando aqui esse gráfico. Lembrando que esse gráfico ele não passa. É exatamente isso. Então, escrevendo novamente a formulazinha, como anteriormente, o deslocamento nesse segundo momento é numericamente igual à área desse triângulo. Qual triângulo? Esse aqui. Que está limitado pelos eixos, né? E pelo próprio gráfico. E essa área é igual, escrever novamente a área como se calcular de um triângulo, pois isso é um triângulo, é a base vezes a altura dividido para 2. O que eu estou chamando de base é esse comprimento aqui. O que eu estou chamando de base B é esse comprimento. O que eu estou chamando de altura H é esse comprimento. Esse comprimento aqui. Ou seja, é 8 de base, 30 de altura. Isso aqui é igual a 8 vezes 30 dividido para 2. Portanto, esse deslocamento é igual 8 dividido para 2 dá 4. 4 vezes 30 dá 120. 120 metros. Então, no primeiro momento o carro se deslocou 180 metros e no segundo momento o carro se deslocou 120 metros. Correto? Então, quantos metros a mais o carro se deslocou nesse primeiro momento? Como a questão disse, a etapa em que a velocidade aumenta. Se deslocou 180, 120, então se deslocou 60 metros a mais, né? Nós fazemos assim, essa variação de espaço. Se eu chamar isso aqui de variação de espaço 1, isso aqui variação de espaço 2, então, variação de espaço 1, variação de espaço 2, para ficar mais claro. Então eu digo que a variação de espaço, a diferença de espaço,
para diferenciar um do outro, é igual a 60 metros, ou seja, 180 menos 120. E assim está resolvida a primeira questão. Muito bem. Vamos lá, a terceira questão. O que nós temos na terceira questão? Um corpo está em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, com aceleração constante. Sua velocidade escalar varia no tempo segundo os dados da tabela. Então, veja bem, quando o tempo é zero, aqui nós temos o tempo e aqui nós temos a velocidade. O tempo é dado em segundos e a velocidade em metros por segundo. Quando o tempo é zero, o início do movimento, a velocidade já era 6 metros por segundo. Quando o tempo era 1 segundos, a velocidade era 4 metros por segundo. Quando o tempo era 3 segundos, a velocidade era 0. Bom, velocidade 0, o corpo está parado, né? Aqui está parado. Nós consideramos que está parado. Quando o tempo é 5 segundos, a velocidade é menos 4 metros por segundo. Então vocês percebem que o tempo aumenta, mas a velocidade está diminuindo, né? Então vamos lá. Na letra A. Em relação a esse movimento, qual é o valor da velocidade inicial do corpo e o valor da aceleração? Pessoal, essa questão aqui é muito simples. A questão caiu na avaliação do primeiro período e muita gente errou mesmo. Olhando uma tabela como essa daqui, para você dizer simplesmente qual é a velocidade inicial do corpo, ou se fosse uma tabela que envolvia tempo e posição, qual era a posição inicial do corpo? A mesma questão. A posição inicial do corpo corresponde à posição inicial do corpo, desculpa, aqui no caso a velocidade inicial do corpo, corresponde àquela posição, desculpa, por causa que é velocidade, né? A velocidade inicial desse móvel corresponde àquela velocidade quando o tempo é o tempo inicial. Tá bom? Por quê? O tempo inicial é aquele momento em que você passou a observar o corpo, quando você considera o movimento do corpo. É quando inicia tudo, no tempo inicial. Tá bom? Qual é a velocidade inicial do corpo? É aquela velocidade que corresponde ao tempo inicial. O tempo inicial aqui é 0 segundos. Inclusive, o menor tempo é 0 segundos. Não existe tempo negativo, né? O tempo inicial é 0 segundos. Corresponde a qual velocidade? 6 metros por segundo. Então, a letra A não tem cálculo. É só observar a tabela e dizer. É a velocidade que corresponde ao tempo 0. Tá bom? Então, simplesmente isso. A velocidade inicial do corpo é 6, porque corresponde ao tempo inicial. Simples assim. Letra A, a velocidade inicial é igual a 6 metros por segundo. Agora só que vocês têm que justificar, tá bom? Questões como essa justifiquem por quê. E a justificativa porque essa é a velocidade que corresponde ao tempo inicial. E outra pergunta, e o valor da aceleração? Qual é o valor da aceleração? Uma coisa nós já sabemos que o movimento é retilíneo uniformemente variado, então tem aceleração, né? A aceleração é constante, então nós, em qualquer intervalo de tempo que a gente considerar aqui, nós devemos encontrar a mesma aceleração. Vou calcular para 2 intervalos. Por exemplo, para o intervalo entre 0 e 2, esse intervalo aqui, tá bom? Qual é o valor da aceleração? Vamos lá. A aceleração média é a variação de velocidade pela variação de tempo. Aqui nós temos as velocidades, aqui nós temos o tempo. Veja bem, eu vou considerar o tempo entre 6 e 2. Então, aí corresponde a quais velocidades? A velocidade final aqui é 2 segundos, então, desculpa, o tempo final aqui é 2 segundos, então a velocidade final é esse 2 aqui, 2 metros por segundo.
menos da fórmula, o tempo inicial é 0 e a velocidade correspondente é 6. Ok? E o intervalo de tempo o intervalo de tempo, como vocês veem aí, é o tempo final 2 menos o tempo inicial 0. Então isso dá o quê? Dá menos 4 dividido para 2, que é igual a menos 2, né, metros por segundo ao quadrado. Eu disse que é considerar em dois intervalos, só para confirmar que a velocidade é igual mesmo, a aceleração é muito bem. Eu vou considerar em dois intervalos para mostrar que a aceleração é a mesma. Eu vou considerar agora no intervalo de 3 a 5 segundos, daqui para cá, entre 3 e 5 segundos, né? Qual é a aceleração desse intervalo aí? Então a aceleração média aí, sabemos que é a variação de velocidade pela variação de tempo, que é igual, bom, a velocidade final é 5, velocidade inicial 3. Então 5 menos 3. E a variação de tempo é menos. Desculpa, pessoal, acabei confundindo aqui, né? Só um minuto. A variação de velocidade está aqui. A velocidade final é 4, corresponde ao tempo final, né? E a velocidade inicial aqui é 0, que corresponde a esse tempo 3, que nós consideramos o tempo inicial, o início do intervalo. A velocidade então fica a final menos 4, menos da fórmula 0. E o tempo final é 5, o tempo inicial aqui é 3. Eu considerei, pessoal, esse intervalo aqui. Ok? Então, 4 menos 0 dá menos 4. Menos 4 menos 0 é menos 4. E 5 menos 3 é 2. E menos 4 para 2 dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Percebam, é igual. Tá? O que isso quer dizer? O que nós é só confirmando. Respondendo a segunda parte da letra A, qual é a aceleração do móvel aí, do corpo. Essa aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Escrever aqui ao quadrado. E eu não precisava calcular nesses dois intervalos, bastava um. Tá? É um corpo em um único movimento com uma única aceleração. Se eu pegasse esse intervalo de 1 a 4, eu iria encontrar esse mesmo menos 2 aqui? Com certeza. Façam aí. Então vamos responder, pessoal, a letra B da segunda questão. 36. Tá? O que está pedindo aqui? O movimento é acelerado, retardado. E por quê? Para responder essa questão, nós devemos lembrar de algo até relativamente simples, que é o seguinte: a velocidade, ou melhor, o movimento é acelerado quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração são iguais, tá? E o movimento é retardado quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, tá bom? Então, vou dizer assim. Bom, para todo esse movimento aqui, esse intervalo de tempo de 0 a 5, que é o considerado aqui, a velocidade ou melhor, a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Nós calculamos na letra A, né? Então, durante todo esse intervalo de tempo de 0 a 5 segundos, a aceleração é sempre negativa, ou seja, é menor do que 0. Tá bom? Então vamos ver o sinal da velocidade nesse intervalo aí. Você perceba que a velocidade, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Tá? Só uma curiosidade, vocês já devem saber disso, que o 0 não é positivo nem negativo, o 0 é neutro, né? Então nós dizemos qualquer velocidade maior que 0, qualquer velocidade menor do que 0. Tá bom? Muito bem, então a aceleração é negativa. Vamos ver o sinal da velocidade. Veja bem, quando o tempo é 3 segundos, tá? A velocidade é 0, velocidade neutra.
nem positiva nem negativa. Mas nós podemos dizer que é para o tempo, para t, o tempo é maior, ou melhor, menor que 3 segundos, o movimento, melhor, a velocidade é o que? Para t menor do que 3 segundos, ou seja, 2, 1, 0, a velocidade é positiva, né? Positivo, ou seja, maior do que zero. Velocidade é o número positivo, o número maior do que zero. E, portanto, o movimento é o que? A aceleração menor do que zero. Para todo o movimento. Aqui, nesse intervalo. Aqui, a aceleração maior do que zero. Para todo o intervalo de tempo. Mas para t menor do que 3 segundos, a velocidade é positiva. Ou seja, ó, aqui, a aceleração e a velocidade têm sinais contrários. Né? Tem sinais contrários. A aceleração é negativa, mas a velocidade é positiva. Portanto, o movimento é retardado. Retardado. Ok? E eu vou até destacar essa aceleração aqui maior do que zero. Ou melhor. Vou até destacar aqui. Durante todo o movimento, nós sabemos que a aceleração é menor do que zero, né? Pois é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, para t menor do que 3 segundos, ou seja, nesse intervalo aqui, a velocidade é positiva. Velocidade maior que zero. Portanto, para t menor do que 3 segundos, o movimento é retardado. Mas, para t maior que 3 segundos, deixa eu cortar esse t aqui para não confundir, para t maior do que 3 segundos, ou seja, 4, 5, esse intervalo aqui, o que acontece com a velocidade? Olha só, velocidade é negativa, tem sinal negativo. Então, para t maior do que 3 segundos, a velocidade é menor do que zero, é um valor negativo. Agora compara aqui também, né? Nós comparamos agora há pouco isso aqui. Agora vamos comparar isso aqui. A velocidade é menor do que zero. Desculpa, a aceleração é menor do que zero. A velocidade é menor do que zero. Então, tem o mesmo sinal, né? Negativo. Ambos. Então, o movimento é acelerado. Ok? Então é assim, pessoal, uma forma bem simples de saber se o movimento é acelerado ou retardado. Se a velocidade e a aceleração tiver o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Como no caso, né? Ambos eram negativos ali, ambos eram menor do que zero. E quando a velocidade e a aceleração tiver sinais contrários, o movimento é retardado, como no caso analisado ali. A aceleração menor do que zero, negativa. Velocidade maior do que zero, positiva. Sinais diferentes, movimento retardado. Ok? Pessoal, vou encerrar essa aula aqui, até por causa do tempo. Mas na próxima aula eu continuo postando resolução de exercícios. Ok? Pessoal, fiquem bem. Vou passar mais exercícios dessa atividade, vocês viram aí no grupo, e me enviem as dúvidas. Eu não respondi todas as dúvidas da última aula, estou fazendo isso logo após, hoje estou reservado para isso, né, resolver todas as pendências, tá bom? Então logo tem pessoas me perguntando sobre essas atividades que eu não respondi ainda, mas eu vou responder aqui de hoje para amanhã, estou reservado para isso. Tá bom? Então fiquem bem, caprichem nos estudos e até a próxima.